Olá, o meu nome é Tiago Gonçalves e dou-lhe as boas-vindas ao 2 de Conversa, o podcast da Liga Portuguesa contra o Cancro. No podcast 2 de Conversa falamos sobre tudo aquilo que envolve um diagnóstico da doença oncológica. Chamamos os maiores especialistas e trazemos também aqui experiências pessoais que permitam ajudar todos aqueles que nos acompanham naquela que é uma jornada muitas vezes desafiante. Afinal de contas, aquilo que falamos é sobre saúde e vamos ajudar a compreender melhor o cancro e as formas que temos de olhar para a doença. Hoje vamos nos focar num tema particularmente importante e que nos tem chegado. Isto foi um pedido do público para abordarmos este mesmo tema, que é então os direitos laborais do doente oncológico e os desafios que preconizam toda esta arena laboral, desde o momento diagnóstico até ao momento em que regressamos ao trabalho. É então o nosso convidado, que já está aqui ao meu lado em estúdio, Martim Taborda Barata, advogado da ICT Legal Consulting e especializado também em Direito das Tecnologias da Informação, Propriedade Intelectual e Proteção de Dados e ainda membro da Comissão de Ética da Liga Portuguesa contra o Cancro, Núcleo Regional do Sul. Martim, bem-vindo. Olá, obrigado, boa tarde. Ora, vamos então aqui começar a nossa conversa com o facto de, Martim, a doença oncológica tem sempre um grande impacto na vida dos doentes e, de facto, há aqui consequências a vários níveis. E essas consequências podem advir não só de tratamentos que sabemos muitas vezes são prolongados, como também depois uma certa dificuldade em regressar ao trabalho por várias ordens de razão, e já vamos então abordar isso também mais adiante. O que é facto, Martim, é que a lei portuguesa refere que, e vou passar a citar, o doente oncológico não pode ser discriminado em relação a outros trabalhadores. Aquilo que eu lhe pergunto é, na prática, o que é que isto significa? Pronto, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Para perceber bem o regime da proteção dos doentes oncológicos no direito laboral português, temos de pensar em duas ideias que parecem contraditórias, mas que se conseguem conciliar. Como assim? A primeira é que o trabalhador com doença oncológica é um trabalhador como qualquer outro. Ou seja, está adstrito aos mesmos deveres e tem os mesmos direitos que os outros. Não há nenhuma BS? A segunda é que não é um trabalhador como qualquer outro. Certo. E precisamente por causa da particularidade e das dificuldades inerentes à condição de ser doente oncológico, tem certos direitos, ou melhor, que se reduzem em certas dispensas que os trabalhadores comuns não têm. Mas, por exemplo, falamos, o trabalho noturno está ou não abrangido por essas dispensas? O exemplo que vem à cabeça é o trabalho noturno, mas também os trabalhos em regimes fora do normal, como o banco de horas, o regime de adaptabilidade ou de horário concentrado. Tudo que sejam regimes que possam implicar um alargamento do horário normal de trabalho diário ou semanal, ou mudar o horário de trabalho para um período mais difícil ou oneroso para a resistência, como o noturno. O trabalhador com doença oncológica tem direito de não ser sujeito a esses regimes em regra. Ou seja, se demonstrar que isso possa prejudicar a sua saúde ou a segurança no trabalho, não pode ser sujeito a esses regimes. Ou seja, está legalmente protegido. Portanto, Exato. Vamos supor que quem nos está a acompanhar está numa situação dessas, a lei portuguesa prevê que, num quadro desses, a pessoa não tenha que aceitar essas condições. Exatamente. O pressuposto para isso é que, enfim, seja doente oncológico e terá de ser submetido a um exame de saúde para o comprovar. E claro, associa-se a isso também a ideia que este regime possa prejudicar a saúde ou segurança da pessoa. Haverá eventualmente certas condições em que se possa fazer estes regimes sem que a pessoa esteja em condições que dificultem a sua saúde ou segurança. E também, pronto, isto é um direito, uma faculdade que assiste ao doente oncológico. Pode aceitar trabalhar nessas condições na mesma. Se se sentir capaz, pode então avançar nesse sentido. Martim, e quando falamos de horas extraordinárias, um doente oncológico tem ou não que as fazer? Não tem que as fazer. Isso é a norma sobre o trabalho suplementar ou horas extraordinárias é mais perentória do que as normas sobre os outros regimes de que falámos. Ou seja, simplesmente diz que o trabalhador doente oncológico não é obrigado a fazer trabalho suplementar, mesmo que seja pedido pelo empregador ou mesmo que seja determinado pelo empregador. Pode decidir fazê-lo, mas não pode ser obrigado a fazê-lo. E vamos supor que, vamos extremar a situação, falamos de um doente oncológico que está a ser pressionado para fazer horas extraordinárias, para haver uma alteração do regime laboral, para fazer trabalho noturno. O que é que o doente oncológico deve fazer nestes casos?
Pois isso é um problema grave, porque os trabalhadores já são considerados vulneráveis em relação aos empregadores, então em situação de doença oncológica pior ainda. Numa situação dessas, convém falar com a Autoridade para a Condições de Trabalho ou com um advogado especializado em direito laboral, porque a violação destas regras é uma contraordenação muito grave. E portanto o trabalhador tem direito a reagir contra isso, eventualmente a conseguir uma decisão judicial que revirta ou impeça a decisão de tomar efeito, e não pode ser penalizado, por exemplo, sendo despedido ou sofrendo algum tipo de redução salarial ou despromoção de categoria profissional por não aceitar trabalhar nesses regimes ou não aceitar fazer trabalho suplementar. Isso seria, aliás, uma espécie de violação da regra de não discriminação do doente oncológico, porque há uma discriminação positiva que é feita concedendo estes direitos. Não conceder esses direitos é tratar o doente oncológico como se não fosse doente oncológico e, portanto, tratar de forma igual o que é diferente. Claro. Talvez seja então importante deixar uma mensagem para quem nos está a ouvir de que efetivamente o enquadramento legal português protege o doente oncológico, como acabámos aqui de perceber pela palavra do Dr. Martim Taborda Barata. Há aqui um conjunto de enquadramentos que protegem e, portanto, seja o doente oncológico, seja um familiar, um amigo que está a ouvir esta conversa, partilha, por favor, com quem achar que faz sentido, porque efetivamente a lei portuguesa está muito bem balizada a este nível e acaba por ser uma proteção para aqueles que infelizmente atravessam um diagnóstico de cancro. Martim, pergunto agora, e isto foi algo que encontrei na minha pesquisa, certificados de incapacidade temporária. O que é isto? Quando há uma incapacidade que requer que o trabalhador esteja ausente do trabalho ou que o impossibilita trabalhar por um período superior a 3 dias, deixa de ser possível beneficiar do regime de faltas justificadas por situação de doença através de uma mera autodeclaração. É necessário ter um certificado emitido por um médico ou um profissional de saúde que ateste a incapacidade da pessoa de trabalhar. Mas isto não é particular dos doentes oncológicos, é para qualquer pessoa com alguma doença ou incapacidade que esteja privada da condição de trabalhar por um período superior a 3 dias, tem de obter esse certificado e apresentá-lo à entidade empregadora. Esse certificado é válido durante quanto tempo? Portanto, percebo que tem que ser pelo menos superior a 3 dias, mas no máximo qual é que é a duração que pode ter? Eu não tenho presente o máximo. Sei que há a partir de certo ponto que se converte em incapacidade absoluta, não? E estamos a falar de um regime totalmente distinto. Mas pelo menos 3 dias e é por um período. Não tenho presente qual será o máximo. Certo, estes certificados nós temos que os obter presencialmente ou há aqui algum mecanismo, porque calculo que nem sempre seja fácil a deslocação física aos locais onde eles são emitidos. É possível emiti-lo sem uma deslocação presencial? Penso que sim, da mesma forma que é possível fazer consultas de forma não presencial, desde que seja possível ao profissional de saúde verificar as condições de incapacidade, será possível também emitir remotamente o certificado. Claro que sim. Martim, sabemos também que quando existe um diagnóstico de cancro, há aqui várias dificuldades que surgem, não só em contexto profissional, mas também em contexto pessoal. Se por um lado nós sabemos que pode ser difícil continuar a trabalhar ou a trabalhar nas mesmas condições em que trabalhávamos antes, pode também haver outras situações em que este trabalho traga alguma normalidade à vida dos doentes e que eles queiram efetivamente continuar a trabalhar. Pergunto, que papel é que as empresas podem e se calhar devem ter quando uma pessoa quer continuar a trabalhar, ainda que se calhar, sejamos sinceros, com uma produtividade inferior, porque atravessa um período mais desafiante da sua vida e que ninguém está livre que isso lhe aconteça? Sim. Eu acho que antes de responder a isso, o meu primeiro pensamento é, do ponto de vista do trabalhador que não quer ser tratado de forma diferente ou ser estigmatizado pelo facto de ter uma doença oncológica, o trabalhador deve lembrar-se que tem também o direito à privacidade, não é obrigado a comunicar à entidade empregadora a condição de ser doente oncológico. Não o fazendo, terá mais dificuldade ou não conseguirá beneficiar dos direitos associados, mas será a partir de tratado como trabalhador normal. E isto pode ser possível numa fase inicial, pode ser mais difícil numa fase em que se torne mais óbvio que tem alguma condição por causa do número de vezes que tem de faltar para ir a consultas ou a tratamentos. Uma vez comunicada essa condição, o papel da empresa é o de promover que a pessoa consiga fazer o seu trabalho, eventualmente com algumas adaptações. Pode haver uma adaptação do trabalho. Ou seja, pode haver, deve haver, na medida em que seja necessário para que a pessoa consiga exercer as suas funções dentro das suas capacidades. Isso é dito de uma forma muito abstrata, mas se a pessoa está plenamente capaz de trabalhar,
não é preciso adaptar nada. Se a pessoa tem mais dificuldades em fazer algum trabalho mais manual ou intensivo, pode haver adaptações do género reduzir o período de trabalho, pode haver mudanças para regimes de teletrabalho ou tempo parcial, pode haver adaptações de funções de outro género, mudar a pessoa para funções com que ela concorde, que sejam associadas à que já faz, mas que não sejam tão exigentes do ponto de vista físico. Várias opções estão possíveis. A obrigação do empregador é só de promover que a pessoa se consiga exercer a sua profissão, que consiga progredir dentro da carreira, apesar de ter uma doença oncológica. Não deve ser um obstáculo e pronto, o empregador tem que trabalhar para que não seja. Martim, tocou um aspecto particularmente relevante, a progressão na carreira. E de facto confesso-lhe que não tinha pensado nisto inicialmente, mas teoricamente e muito possivelmente até na prática, nada impede um doente oncológico de ser promovido, ou seja, efetivamente, se o trabalho não estiver comprometido, a pessoa continuar a conseguir trabalhar e a entregar trabalho, isto não impede que progrida na carreira. Não, a doença oncológica não pode ser uma condição para não promover alguém. Não é? Nem mais. Isso seria discriminar por doença oncológica, que já discutimos que não se pode fazer. Agora, isso não significa que o empregador não tenha de ajudar no processo de alguma maneira. Ou seja, se a pessoa precisa de adaptar as suas funções ou precisa de alguma alteração física ao posto de trabalho ou alguma coisa do género para conseguir continuar a trabalhar, quando isso não implica um encargo desproporcional para o empregador, devem ser feitas essas alterações. E há apoios estatais a que o empregador pode recorrer, nomeadamente apoios do IFP, para o efeito. Na altura de decidir se uma pessoa deve ser promovida ou não, que enfim depende das regras de cada empresa, claro, o critério doente oncológico é um critério irrelevante. Martim, parece-me que é também importante nós falarmos da evolução. Isto é, pode haver determinado momento em que a pessoa é diagnosticada com cancro e não houve necessidade de fazer um ajuste das suas funções porque, efetivamente, o estadio da doença e a forma como o tratamento estava a ser implementado não comprometia as funções, mas calculo que pode haver uma mudança com o tempo e, portanto, pode-se verificar uma necessidade de ajuste. Inicialmente isto não aconteceu, mas pode, com o tempo, verificar-se essa necessidade e as empresas têm que dar resposta a esta alteração de condições, certo? Sim, vão ter de progredir de acordo com a progressão da própria doença. Não se vai definir à cabeça como é que vai ser. A pessoa também vai, com a evolução da doença, que pode progredir para um estado pior, como pode regredir para um estado melhor, necessitar de adaptações diferentes. Antes de avançarmos para outro tema, porque calculo que também seja importante falarmos do regresso ao trabalho uma vez concluído o processo de tratamento, mas antes disso, Martim, e também quem nos está a acompanhar, imagino que seja uma questão que surja muitas vezes, que é o ponto de vista remuneratório, ou seja, pessoas que têm que se ausentar das suas funções porque a doença assim o exige, estão a fazer tratamentos mais complexos e, portanto, não conseguem estar a trabalhar, não conseguem estar presentes na empresa e muitas vezes nem em teletrabalho. Do ponto de vista de remuneração, o enquadramento legal português protege o doente oncológico? Protege-o, mas na mesma medida em que protege as pessoas com outro tipo de doenças crónicas ou doenças que os levem a ter de faltar ao trabalho, por exemplo, para ir a consultas ou faltar por períodos mais prolongados em casos de incapacidade temporária. E que proteção é essa? A proteção é apenas do lado do empregador. A retribuição pode ser afetada se o tempo de ausência do trabalho superar o número de dias de férias a que a pessoa pode renunciar. Portanto, quando se tem uma falta justificada, a pessoa em princípio não recebe retribuição por esse dia se não tiver dias de férias que possa abdicar para compensar. No entanto, do lado da Segurança Social há subsídios de proteção de doença que uma pessoa pode recorrer. Portanto, do ponto de vista de proteção do trabalhador, o regime não varia significativamente em termos por ser doente oncológico. É o regime normal que se aplica aos trabalhadores que tenham de ausentar por pouco ou muito tempo devido a doença ou acidente ou incapacidade. Parece-me então importante aqui sublinhar que, sim senhor, há uma proteção legal que não é exclusiva ou específica do doente oncológico, mas é Exato. então importante dizer que ela existe e que poderá então ser aplicada em caso de necessidade. Martim, gostava agora que abordássemos o regresso ao trabalho. Sabemos que, felizmente, a terapêutica oncológica tem evoluído e, portanto, há cada vez mais casos de sucesso de pessoas que conseguem vencer a doença, claro, continuando a acompanhá-la, como sabemos que tem de acontecer, mas conseguem então vencer a doença e, portanto, regressam novamente ao trabalho, querem regressar ao trabalho. Agora, calculo também que nem sempre o consigam fazer com a mesma agilidade, com a mesma confiança e segurança comparativamente a outros cenários. Por isso pergunto, nestes regressos ao trabalho,
há também aqui algum enquadramento diferente? Há também alguma obrigatoriedade que as empresas tenham de seguir e que protege então naturalmente este tipo de doentes? Sim. Mas sim, mas Não é bem, nem sequer era bem um mas, é mais voltar atrás ao que já dissemos. Exato. Ou seja, a certo ponto nesta conversa dissemos, os empregadores têm de adotar medidas adequadas para garantir que os trabalhadores com doença oncológica conseguem, vamos simplificar, trabalhar. Isto aplica-se numa fase anterior, por exemplo, na fase de acesso ao emprego, não pode haver discriminação de candidatos por terem doenças oncológicas, até é questionável se não é questionável, provavelmente é ilegal perguntar à pessoa se tem doença oncológica ou não no processo de recrutamento. E numa fase posterior, de regresso ao trabalho após alguma ausência, essa obrigação de facultar condições para que a pessoa possa trabalhar, progredir no emprego, também se aplica à reinserção na empresa, à readaptação se for necessária. Portanto, a obrigação em termos genéricos para o empregador é de considerar que medidas é que eu posso tomar que não representem um esforço desproporcional para a empresa, para que esta pessoa possa continuar a ser produtiva. Pode implicar acesso a formação profissional, pode implicar uma alteração de funções. Exato, começar com funções mais, digamos, simplificadas ou rudimentares e depois aumentar a complexidade à medida que a pessoa se for readaptando ao ambiente de trabalho, para permitir uma climatização mais gradual. São exemplos, mas a lei não prescreve medidas específicas nesse sentido, é só assim o objetivo geral que cada empregador tem de adaptar. E lá está, há também apoios por parte do IFP, tanto para os próprios trabalhadores como para as empresas que queiram fazer estes processos de readaptação, reinserção das pessoas no seio dos seus quadros, digamos. Ou seja, podemos dizer de algum modo que a empresa é obrigada a adaptar aquela que é a função, a intensidade da função à realidade do trabalhador. Sim, a obrigação lá é essa. Dentro do que seja proporcional, essa é a obrigação. E Martim, tem aqui enquadramento, talvez não tenha, e corrija-me se não corresponder à realidade, mas o teletrabalho, o trabalho à distância, pode ser aqui um enquadramento válido e que, quem sabe, o próprio trabalhador possa sugerir como sendo aqui uma abordagem, talvez não só no regresso ao trabalho, mas também durante o próprio processo de tratamento. Sim, mas é interessante falar do teletrabalho, porque eu pessoalmente concordo que o teletrabalho devia ser uma das medidas consideradas pelos empregadores nestes casos, dependendo das funções, mas funções assim mais de corporativas, digamos, administrativas, que seja possível fazer em teletrabalho, porque não iniciar em teletrabalho e depois eventualmente transitar de volta para trabalho na empresa, ou mesmo ao contrário, porque às vezes há pessoas que preferem estar no escritório e não trabalhar a partir de casa. Mas para o trabalhador com doença oncológica não há um direito a exigir teletrabalho, só pelo facto de ter doença oncológica. Que existe, no entanto, para o trabalhador que seja pai de uma criança com doença oncológica. Esses trabalhadores sim podem pedir para exercerem funções em teletrabalho, ou tempo parcial, ou um horário reduzido, de acordo com determinados requisitos. De forma interessante, isto não está previsto automaticamente para os trabalhadores que sejam doentes oncológicos em si, mas é uma das medidas que os empregadores podem considerar e eventualmente acordar com os trabalhadores para ajudar. Certo, mas vamos então dar um passo atrás, porque tocou agora um aspecto interessante. Um pai, uma mãe de uma criança com doença oncológica tem também um enquadramento especial? Sim. Aliás, essa é a segunda vertente da proteção dos doentes oncológicos. A que nível, Martim? Na medida em que há um regime de licença, de faltas e de, como falámos, possibilitação de teletrabalho, trabalho a tempo parcial e horários flexíveis, mais benéficos para os pais de filhos que necessitem de assistência continuada por terem doença crónica oncológica, e até em certa medida para os avós, que substituam aos pais na tomada de conta de netos. E isso traduz-se em regimes de faltas justificadas com limites máximos mais compridos, por exemplo, traduz-se em regimes de licenças que têm um período máximo de 6 meses, prorrogável até 4 ou mesmo 6 anos, dependendo da duração da necessidade de assistência continuada. E como é que fazemos para solicitar isso? Ou seja, quem estiver numa circunstância destas, o que é que deve fazer para ativar estes mecanismos de exceção? Portanto, especificamente quem seja pai de um doente oncológico e queira pedir, por exemplo, uma licença para prestação de apoio continuado à pessoa que precisa se ausentar por um período prolongado, e o regime de faltas não serve porque tem de ser, sei lá, vários meses.
Esse pedido tem de ser feito ao empregador com uma antecedência prévia de 30 dias, indicando quando é que se quer começar a licença e qual é que é a data prevista para o seu fim, se for possível. Explicar porque é que se preenche todos os requisitos. Por exemplo, se for o pai a fazer este pedido, tem de demonstrar ou pelo menos explicar que a mãe também está a trabalhar e não vai exercer essa licença, ou que não existe mãe, portanto ele está a tomar conta da criança sozinho, portanto é o único que o pode fazer, e pode ser necessário comprovar que a criança realmente precisa de apoio continuado através de uma declaração médica. Mas nesses casos será então solicitada a prova respectiva, portanto Pode ser. Não é algo que inicialmente tínhamos que nos preocupar. Martim, lembrei-me agora, enquanto ouvia a sua explicação, que há uma outra dimensão que talvez seja importante abordarmos, que é, temos falado muito na nossa conversa do doente e do empregador, mas neste ecossistema não existem só doentes e empregadores, também existem colegas. E calculo que os colegas possam exercer também aqui, por vezes, infelizmente, algum papel do ponto de vista de estigmatização. Colocar determinada pessoa de lado, não confiar determinadas tarefas quando o próprio ainda as consegue fazer, mas a pessoa considera que não consegue fazer. Existe também aqui algum tipo de proteção, não entre empregador e o doente, mas entre pares, entre o doente e os seus colegas? O que é que eu, se estiver a passar por uma situação dessas, posso fazer, ou tenho algum mecanismo que me proteja enquanto doente oncológico se for estigmatizado por um colega? Depende do que queremos dizer com estigmatizado, não é? Porque a intensidade da estigmatização... Precisamos ser tão diretos, não é? Não é só porque a intensidade do que significa estigmatização pode ser muito variada. Certo. Pode ser, se calhar é melhor não partilhar esta tarefa com aquela pessoa, como pode ser tentar mesmo injuriar ou ofender a pessoa com actos que podem ter relevância disciplinar ou mesmo serem crimes. Nesses extremos, há sempre o recurso à própria entidade empregadora para fazer uma queixa interna, como há o recurso à polícia, se for caso. Mas em casos mais... Nós falamos da dinâmica empregador-trabalhador, mas dentro da empresa há, claro, vários níveis de gestão diferentes. E uma situação em que um colega não confia uma tarefa ao outro, em princípio esse colega terá algum tipo de superioridade hierárquica sobre a pessoa a quem não está a confiar. Não se pode não confiar uma tarefa a alguém apenas pelo facto de ser um doente oncológico. Lá está, voltamos à regra de que, embora sejam trabalhadores como os outros, e embora tenham proteções que os distinguem dos outros trabalhadores, melhor dizendo, não podem ser discriminados com base nisso. Portanto, a discriminação que existe para trabalhadores com doenças oncológicas é apenas positiva, é apenas de dispensa. Qualquer violação desta regra por parte do empregador, quer seja o gerente máximo ou qualquer subgerente, uma pessoa que tenha a competência para distribuir tarefas dentro da empresa, constitui uma contraordenação. Muito bem. E muito grave. Claro, muito bem. Penso que este momento é importante para nos dirigirmos a quem nos está a acompanhar, dizendo-lhe então que a Liga Portuguesa contra o Cancro tem disponível serviços de apoio jurídico que esclarecem, aconselham e orientam os doentes oncológicos, não só o doente, mas também, conforme referi no início da nossa conversa, os seus amigos e familiares, isto acerca dos direitos legais durante e após o processo de tratamento. Para isso, deixe-me partilhar consigo que tem ao seu dispor a linha Cancro, cujo número é 808-255-255 e que está então disponível de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 18. Poderá então entrar em contacto e será então posteriormente encaminhado para o núcleo da Liga Portuguesa contra o Cancro correspondente e que terá então todo o gosto em prestar o apoio que é necessário. Recordo que esta é uma ferramenta gratuita que é colocada à sua disposição, à disposição daqueles que estão a passar por um período mais desafiante e que poderá então, por consequência, ser utilizada para esse efeito. Martim, para fecharmos a nossa conversa, eu sei o tempo voa, mas já estamos no final do nosso episódio. Martim, para concluirmos então aqui o nosso raciocínio, que mensagem é que gostava de deixar a quem nos está a acompanhar, e pode ser diretamente um doente oncológico ou os seus amigos ou familiares, em matéria aqui de proteção legal e proteção especificamente dos direitos do doente oncológico? A mensagem que eu teria é, em geral, os trabalhadores são uma classe vulnerável, no sentido em que quando uma pessoa é trabalhadora depende do emprego, depende do salário para o qual trabalha, muitas vezes tem receio de levantar ondas ou fazer alguma coisa que possa criar algum tipo de conflito, pode ter medo de ser despedido, pode ter medo de ser ostracizado dentro do trabalho. E acho que ainda mais assim, quando se sofre de uma doença crónica ou de uma doença oncológica, ainda mais desprotegidas as pessoas se podem sentir por causa de toda a incerteza que o processo de doença oncológica carrega.
Mas as pessoas não se devem esquecer que têm estas proteções jurídicas, não são obrigadas a exercê-las, e se sentirem à vontade para não as exercer, não as exerçam, mas não devem abster-se ou coibir-se de procurar ajuda profissional com advogados ou com a autoridade para as condições de trabalho, se for necessário, de falar com o próprio empregador para expressar as preocupações que têm e a necessidade que têm de adaptar o seu trabalho para poderem continuar a ser membros produtivos da empresa, porque será esse o interesse das pessoas, não é? E existindo esses direitos são para serem exercidos, não é só para ficarem letra no em papel, digamos. Não são só teóricos, são efetivamente reais, não Exatamente. é, Martim? Martim, muito obrigado pela sua presença Obrigado, no 2 de Conversa. Quanto a si que nos acompanhou, agradeço-lhe por ter estado desse lado em mais um episódio do 2 de Conversa, o podcast da Liga Portuguesa contra o Cancro. Como sabe, aqui falamos sobre saúde e sobre a jornada do doente oncológico, desde o diagnóstico ao tratamento, ao regresso ao trabalho e a todas as dimensões da vida do doente oncológico, dos seus amigos e familiares. Encontramos-nos no próximo episódio do 2 de Conversa. Até lá, fique bem.